Boa tarde. Pode levantar? Bom, eu vou começando com a minha audiodescrição, enquanto o slide não está aqui. Bom, então eu vou pedir um favor para vocês. Eu não sei se isso já foi feito hoje, mas eu vou pedir para vocês fecharem os olhos enquanto eu me autodescrevo, pode ser? Rapidamente? Eu sou uma mulher morena, tenho a pele clara, tenho cabelos e olhos castanhos, meus cabelos são lisos e longos. Estou vestindo uma calça azul, um blazer azul e uma camiseta do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que foi dia 21 de setembro. E ela tem uma árvore no centro com os símbolos das deficiências nos galhos e o símbolo da acessibilidade universal instituída pela ONU no centro. Pode abrir os olhos? Qual foi a sensação de vocês fazerem a construção da minha imagem de olhos fechados? Foi igual quando se vocês estivessem me vendo? Foi uma percepção diferente, não foi? E é exatamente o que a gente tem que se atentar quando a gente vai fazer a nossa audiodescrição para que pessoas cegas ou com baixa visão possam fazer a construção da nossa imagem. É importante que elas saibam quem está falando com elas, aí vão reconhecendo a voz, o jeito, mas é uma forma de acessibilidade ainda pouco praticada, mas que a gente precisa começar a aderir nas nossas práticas de palestras, de falar com o público, porque a gente está falando com um público diverso, e eu não vou ficar perguntando aqui, tem alguém aqui com deficiência visual para eu fazer minha autodescrição? Não precisa. A gente precisa internalizar as práticas de acessibilidade, universalizá-las, né? Então, é por isso que eu pedi para vocês fecharem os olhos. A gente vai sentir assim como a pessoa cega? Não, a gente não vai ter a mesma percepção. Mas a gente pode se colocar um pouco no lugar das pessoas com deficiência para poder ter uma percepção diferente das que a gente tem hoje, tá? Então, hoje eu vim aqui com a incumbência de falar sobre políticas públicas para pessoas com deficiência num tempo recorde, porque eu nunca apresentei essa palestra em 10 minutos. Pois é, esse vai ser o recorde, tá? E a gente vai aqui, eu vou só explicar, eu sou da coordenadoria da pessoa com deficiência da Prefeitura de Santos, que tem esse logo aqui, que fica dentro da Secretaria da Mulher, Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos, tá? E que é da Prefeitura de Santos e, obviamente, segue os ODS. Por quê? Estamos todos conectados para cumprimento da Agenda 2030. Então, aqui, quem está engajado nos ODS, levanta a mão. Quem todo dia pensa assim, hoje eu cumpri tal objetivo. A gente precisa. Quem não está, por favor, começar, porque o ano 2030 está aí, tá, gente? Bom, pode passar. Eu já falei da CODEP, pode passar de novo. Bom, vocês já conheciam... Volta só um pouquinho. Vocês já conheciam o símbolo... Gente, eu sou um desastre aqui. Pois é. Eu quero ficar aqui, então, para não ficar na frente do slide. Pronto. Vocês já conheciam o símbolo da acessibilidade universal instituída pela ONU? Quem já conhecia esse símbolo, levanta a mão. Poucas pessoas. Então, esse aqui é o símbolo da acessibilidade universal instituído pela Organização das Nações Unidas, tá? Não é mais o símbolo da cadeira de rodas. Hoje a gente tem um símbolo que representa todas as deficiências, todas as formas de acessibilidade. Pode passar? E aqui são os objetivos que a gente tem como premissa dentro da coordenadoria, que fica dentro de um departamento de direitos humanos e cidadania. Quem aqui sabe o que são direitos humanos? Cidadania? Bom, então vamos continuar. A gente não tem como não falar em saúde, em educação, em trabalho, em redução das desigualdades, em parcerias e meios de implementação,
em vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes. Se a gente quiser falar de direitos humanos, a gente precisa ter isso aqui como premissa. Claro que a gente tem outros objetivos muito importantes, até o 18, que foi muito bem citado, que é o objetivo mais recente da igualdade racial e étnica, e que está dentro dos direitos humanos também, tá? Mas quando a gente fala em direitos das pessoas com deficiência, a gente precisa olhar para esses pilares aqui, tá bom? Pode passar? Aqui é onde vocês encontram a coordenadoria, os serviços, tá? Endereço, telefone, para quem quiser. Esse material acho que vai ficar à disposição de vocês depois, para se vocês tiverem uma curiosidade, quiserem estudar mais a fundo, fazer uma visita, entender como funciona, lá dentro da prefeitura, a gente está à disposição. E aqui são os nossos, as nossas frentes de trabalho, tá? Digamos assim, elas vão crescendo cada ano que passa, né? Porque a gente gosta de criar, fortalecer as políticas públicas existentes, mas a gente está sempre criando novas políticas públicas de acordo com a demanda que vai chegando para nós, porque a gente precisa ter uma escuta ativa para a população. E aqui a gente faz formações de equipes da saúde, educação, turismo, assistência social. O que seriam essas formações? Seriam capacitações para o atendimento adequado, para a abordagem adequada, para os termos adequados, atuais, que são utilizados, e para atenção às especificidades dessas pessoas, né? Porque elas têm especificidades que têm que ser observadas para que elas estejam em equidade com as demais, tá? E aí a gente faz todo esse letramento. Então, a gente também oferta o documento de identificação da pessoa com deficiência, o colar girassol. Quem aqui conhece o colar girassol? Maravilha, vamos ver mais para frente. A gente oferta também abafadores de ruído. Quem já conhece essa política pública aqui de Santos? Abafadores de ruído para pessoas com deficiência na condição de hipersensibilidade auditiva, que não é uma frescura, não é algo supérfluo quando se trata de hipersensibilidade auditiva, tá? Às vezes a gente coloca uns abafadores para não ter que ouvir algumas besteiras, mas principalmente em casa, no ambiente de trabalho, né? Mas não é o caso dessas pessoas, tá? Aí a gente também faz empoderamento e orientação das famílias e pessoas com deficiência que chegam até nós, ou a gente vai ocupar territórios que muitas vezes são inacessíveis em relação a alcance de políticas públicas em comunidades, em grupos periféricos, para que a gente possa levar esses direitos para essas pessoas, tá? Serviço de Libras, que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, através da Central Municipal de Mediação em Libras, que é a única aqui da Baixada. Então, eu quero enaltecer o trabalho dos meus colegas aqui, que são intérpretes de Libras. Inclusive, hoje é o Dia Nacional da Pessoa Surda. E amanhã vamos ter uma caminhada, a primeira caminhada da cidade, em visibilidade e voz das pessoas surdas e dos intérpretes de Libras, que são a voz das pessoas surdas aqui para nós ouvintes. Aí a gente tem esse serviço dentro de todos os equipamentos públicos aqui da cidade. E a gente tem o cadastramento e capacitação de empresas no programa Santos Acessível, tá? Nós temos um programa aqui que certifica empresas acessíveis para pessoas com deficiência gratuitamente, também dá esse letramento, essa capacitação. E a gente tem a Comissão Permanente de Acessibilidade, que é um órgão governamental, intersecretarial, que envolve todos os nichos de acessibilidade e inclusão, tá? Porque quando a gente fala em acessibilidade, o que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam acessibilidade? Pode falando aí. Cadeira de rodas, que mais? Direitos iguais. Rampa acessível, que às vezes faz a palestrante cair. Que mais? Libras. Ônibus com piso baixo ou até com plataforma elevatória, né? Quando funciona. Braille, muito bem. Que mais? Piso tátil. Ó, estamos crescendo aí em elementos. Que mais que vem na cabeça de vocês?
Audiodescrição, muito bem. Inclusive, tem vários elementos de acessibilidade aqui nessa sala, né? A gente está fazendo audiodescrição, a gente está vendo a Libras acontecer, a gente tem rampa de acesso, a gente tem elevador, até com sonoro, né? É importante dizer, porque às vezes a pessoa cega, ela vai apertar o botão, se ela não escutar o andar que ela parou, ela não vai saber se ela está no andar certo. São vários detalhes. O que mais? Vem mais alguma coisa na cabeça? Botoeiras sonoras dos semáforos. Gente, vocês estão muito antenados, eu estou muito feliz. Muito mesmo. E é isso. E aí a gente vai ver mais alguns serviços aqui. Volta só um pouquinho, que eu acho que eu não terminei. Volta só um, por favor. E aí a gente também tem um papel muito importante na criação e elaboração das leis, que muitas vezes a gente contribui com o poder legislativo nessa criação, de acordo, mais uma vez, com a escuta ativa das demandas que são apresentadas, tá? Tudo isso que eu falei para vocês, colar de girassol, carteira de identificação, abafador de ruído, entre outras políticas públicas, até o programa Santos Acessível, foram baseados na demanda local aqui da nossa cidade, tá? Agora sim. Lei Brasileira de Inclusão. Quem conhece essa lei? Quem quiser um exemplar da Lei Brasileira de Inclusão, pode retirar lá na CODEP, que a gente entrega, e a gente faz, inclusive, capacitações internas e também para as escolas da Lei Brasileira de Inclusão, para que a gente possa cada vez mais se aproximar da legislação e da inclusão de fato. Como que a gente aplica essa Lei Brasileira de Inclusão aqui, se a gente não conhecer? Como que a gente faz inclusão, acessibilidade? Porque é legal a gente saber quais são os elementos. Mas de que forma a gente está contribuindo de fato para que essas acessibilidades aconteçam no nosso dia a dia? Porque isso é uma corresponsabilidade social, né? Não é um problema da pessoa com deficiência. É uma responsabilidade coletiva, tá bom? Então, tudo isso aqui, quando vocês pararem para olhar, quer dizer a direitos fundamentais, direitos humanos inerentes a todo e qualquer cidadão. Mas a gente tem aqui, compilado numa cartilha, todas as possibilidades que a pessoa com deficiência tem de estar em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. Tá? Pode passar. Pode passar. Bom, para quem não conhecia o colar girassol, a gente entrega gratuitamente, mediante solicitação no poupa-tempo e a emissão prévia da carteira de identificação da pessoa com deficiência. Por que será que ele existe? O que vocês acham? Por que existe esse documento? Identificação de pessoas com deficiência. Você falou uma coisa super correta. A carteirinha de identificação da pessoa com deficiência é para identificar qualquer pessoa com deficiência. E o colar girassol? É para todo mundo? É para todos os tipos de deficiência? Não visíveis, isso mesmo. Então, gente, o colar girassol, ele tem uma função específica de reconhecer socialmente pessoas que não têm deficiências aparentes, mas que existem. E existem necessidades específicas que precisam ser atendidas. E muitas vezes passam despercebidos, ou então o constrangimento é velado, né? Na verdade, o preconceito acaba sendo velado, porque as pessoas são mal interpretadas, têm abordagens equivocadas, às vezes até pela segurança pública, às vezes em hospitais, às vezes nas escolas. Então, para que isso não ocorra, a gente oferta o colar girassol, que também está previsto na Lei Brasileira de Inclusão e também numa lei municipal aqui de Santos, tá bom? Então, lembrando que nenhum colar girassol tem validade simplesmente, se você ficar carregando um no peito, porque ele é muito bonitinho, sem a devida identificação e comprovação da deficiência, tá? Isso aqui é o passo a passo para quem quiser requerer, tá? E
aonde dá entrada e aonde retira. E os documentos necessários para sua solicitação. Pode, claro. Eu vi, da doença de Crohn, né? E o colar já salvou vidas, tá? Isso que você falou é muito importante. Então, não é, mais uma vez dizendo, não é algo supérfluo, não é uma frescura, é realmente um reconhecimento oficial de uma deficiência, uma necessidade específica daquela pessoa que precisa ser respeitada em qualquer espaço, público ou privado de uso coletivo, tá? No caso que ela citou, da doença de Crohn, realmente existe uma questão de ordem física que é incontrolável e a pessoa precisa ter prioridade na ocupação de um sanitário acessível, né? Então, isso é muito importante. As pessoas precisam conhecer o real objetivo do colar girassol, tá bom? Aqui tem algumas relações de deficiências, lembrando que é para deficiências ou doenças incapacitantes que acarretem algum tipo de impedimento, tá? Não são para todas as doenças ocultas. O foco é a deficiência, é a limitação, é a necessidade específica que acarreta, tá bom? No caso da fibromialgia, acabou de ser aprovado como lei, que é uma deficiência para fins de efeitos legais, tá bom? E os ostomizados, da mesma forma, pela sua particularidade, assim como a doença de Crohn, tá bom? Próteses não visíveis, por exemplo. Quem aqui já ficou sabendo ou já viu constrangimentos de pessoas que usam prótese ou marca-passo para entrar numa porta com sensor de metal, principalmente nos bancos. Então, é muito importante essa identificação, tá? E aqui os abafadores de ruído, que contemplam pessoas com algum tipo de deficiência na condição de hipersensibilidade auditiva, tá? Isso aqui é uma coisa muito séria, gente, porque também oferta àquela pessoa situações que ela antes não vivia, porque ela não tinha essa condição, ela não tinha esse elemento de acessibilidade de abafar os agressores sonoros e que impediam que ela tivesse uma interação social, que causava crises sensoriais e que atrapalhava muito o desenvolvimento e a vida dessa pessoa. Então, seja na escola ou num supermercado, dentro de um ônibus, até essas próprias famílias acabava mexendo com todo o histórico dessa família em relação à rotina, em relação a todas as condutas, porque muitas vezes restringia essas pessoas de muitas atividades. Começou no final do ano passado, com as festas de final de ano, de Réveillon. O prefeito achou que tinha que ampliar isso para as pessoas, principalmente para as pessoas com autismo, que tem essa condição, a maioria dessas pessoas, não todas. E depois para as festas de carnaval. E aí a gente entendeu que ia ser uma campanha permanente. Então, hoje está sendo entregue aqui durante todo o ano nesses 6 pontos da cidade. Pode passar, a gente já está acabando, não me matem. Quanto tempo falta? Ah, já passou, meu Deus. Pode passar, Jean, por favor. Programa Santos Acessível. Alguém já viu essa placa em algum estabelecimento? Ai, que bom. Onde você viu? Não lembra mais. Mas que bom que você viu. É um trabalho de formiguinha. A gente não entrega para qualquer empresa. Só as que a gente entende que faz realmente sentido a entrega da placa. Porque tem todo um trâmite, né, de inscrição. É tudo gratuito para a empresa, tá, gente? A não ser que ela queira, por exemplo, conquistar os 5 selos e queira fazer adaptações no seu ambiente. Mas, se ela quiser, eu quero mostrar que aqui eu tenho atendimento específico para o autista, para pessoa com deficiência intelectual e para pessoas com deficiência física, a gente dá os 3 selinhos para ela. Se ela falar, eu só quero mostrar que eu tenho rampa de acesso, elevador, sanitário, área de fluxo para pessoas com cadeira de rodas e tenho piso tátil e braille, cardápio em braille.
A gente dá esses 2. Um programa de incentivo que a gente entendeu que seria uma inspiração para outras empresas aderirem. E hoje a gente está num total de 39 empresas, mas tem todo um trâmite, tem capacitação da equipe, tem a real internalização de todas essas formas de acessibilidade. Depois a gente entrega essa placa de acessibilidade, faz uma ampla divulgação dessa empresa. Pode passar, eu acho que acabou. Aqui eu não podia deixar de mostrar essa equipe maravilhosa da Central de Libras de Santos, que fica no embasamento do Paço Municipal. Aqui o cartaz com 3 telefones para teleatendimento, no caso de pessoas surdas que chegam desacompanhadas nos equipamentos públicos de saúde ou outros equipamentos, tá? Sempre públicos dentro da cidade de Santos. Pode passar. Praia Acessível, que fica no canal 3, que também oferta o banho de mar, o acesso à faixa de areia, a socialização das pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida, que não têm autonomia para tomar o seu banho de mar. Pode passar. E aqui são 2 políticas públicas muito importantes em parceria com o governo do estado, que é o CAT, que é o Centro de Apoio Técnico para Atendimento dentro da Delegacia de Pessoas com Deficiência, e o PEI, que fica dentro do Resolve Aqui, que é o Polo de Empregabilidade Inclusivo, também destinado para pessoas com deficiência, ambos com uma equipe multidisciplinar para atendimento adequado. Pode passar? Gente, estou com falta de ar. E aqui fica a nossa mensagem final. Espero que vocês tenham absorvido, né, a importância disso. Vocês podem ver que a gente fala de vários tipos de acessibilidade, de deficiências. A gente está sempre querendo aprimorar o nosso trabalho enquanto poder público, em parceria com o privado, com escolas, com ONGs, enfim, com quem quiser agregar, com a sociedade civil em geral, com as entidades subvencionadas que fazem um excelente papel aqui na cidade. E estamos totalmente à disposição. Esses são os nossos contatos. Muito, muito obrigada pela participação. Eu gosto muito de falar com jovens e estou à disposição. Obrigada.